Recentemente foi confirmado que as gravações do quinto filme de Indiana Jones vão começar ainda em 2021. Com base nisso, resolvi trazer aqui no Clássicos Nerd o primeiro filme dessa grande franquia, Os Caçadores da Arca Perdida. E também eu vou trazer aqui duas pessoas reais que teriam inspirado a criação do personagem Indiana Jones. Não perca! E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Indiana Jones é um dos personagens mais conhecidos da cultura pop. Então, com essa declaração aí da gravação do quinto filme da franquia, eu resolvi trazer aqui a origem, Os Caçadores da Arca Perdida, e também mostrar dois personagens aí que supostamente teriam inspirado a criação do Indiana Jones. Mas antes eu peço, como sempre, a sua inscrição e o seu like para continuar fortalecendo aqui o canal. Eu já agradeço e vamos lá. O filme se inicia em 1936 nas florestas do Peru. Um arqueólogo e aventureiro, Indiana Jones, que é o protagonista da história, nos é apresentado ali junto com alguns ajudantes, vasculhando a floresta até que ele encontra as ruínas ali. Ele consegue obter o artefato, que é um ídolo de ouro, mesmo se desvencilhando de armadilhas dentro das ruínas e também da traição dos seus ajudantes. Só que sua alegria dura pouco. Assim que ele sai dessas armadilhas, ele se depara com o arqueólogo rival sem escrúpulos, chamado René Belloc, e ele está acompanhado da tribo de índios locais. Indiana Jones não tem outra opção a não ser entregar o ídolo dourado ao Belloc, mas ele ainda consegue se desvencilhar daquela situação fugindo dali de Belloc e dos índios. Em seguida é mostrado o Dr. Henry Jones, que é o verdadeiro nome de Indiana Jones, dando aula no Marshall College sobre arqueologia. E a aula acaba, ele visitado por membros da inteligência do exército americano que queriam uma ajuda dele. Eles falam que os nazistas encontraram uma cidade no Egito que havia sido soterrada, chamado Tanis, e que eles estão atrás de um pesquisador chamado Abner Ravenwood. Assim que eles falam essas informações, o Indiana Jones já tem, junto com seu amigo ali, Marcos, já tem ideia do que os nazistas pretendem. Abner Ravenwood ele é especialista no que diz respeito à busca da Arca da Aliança, o artefato bíblico que sumiu há milênios. E a cidade de Tanis, que havia sido perdida, era uma das referências a qual essa Arca da Aliança poderia estar. Então ele já supõe ali, junto com Marcos, que os nazistas estão atrás da Arca da Aliança. Eles já começaram as escavações em Tanis, mas precisam dos conhecimentos do Dr. Ravenwood. Jones aceita a proposta ali do governo americano e parte para um local onde ele tem uma pista do paradeiro do Dr. Abner Ravenwood. Ele vai ao Nepal procurar a filha dele, Marion Ravenwood. Chegando lá, ele encontra Marion, né? E ele descobre que o Dr. Abner havia falecido. Após essa informação, os nazistas chegam em seu encalço, mas Jones e Marion conseguem fugir, inclusive com um medalhão que havia sido deixado pelo pai, que havia pistas, havia inscrições sobre a localização exata da arca na cidade de Tanis. Jones e Marion se dirigem para o Cairo. Chegando ao Cairo, Jones encontra o seu amigo escavador egípcio Salah. Ele informa que existe uma pessoa ali na cidade que pode decifrar as inscrições ali no medalhão e que também depois ele vai conseguir infiltrar Jones nas escavações em Tanis. Nesse meio tempo, enquanto ele não encontra o especialista, Jones e Marion
eles são surpreendidos pelos nazistas na cidade do Cairo, eles fogem e lutam contra esses nazistas, e nessa confusão há uma explosão e Jones acha que Marion morreu. Logo em seguida, Salah leva Jones à pessoa que pode decifrar os códigos, daí ele consegue saber o que as inscrições lhe dão de informações para poder obter a localização exata da arca, e então ele se dirige para as escavações em Tanis. Chegando lá, ele descobre que Marion está viva e é uma prisioneira dos nazistas, mas ele não a resgata naquele momento, porque ele pretende primeiro encontrar a arca para que depois a liberte e saia dali com a arca e com Marion. Ele usa o medalhão de forma correta, diferentemente dos nazistas, e descobre o paradeiro exato da arca ali na cidade de Tanis. Ele descobre o paradeiro, vai até o local é infestado de serpentes, infestado de várias cobras. Ele desce até o local, encontra a arca, com a ajuda de Salah, ele issa a arca para fora daquele local, só que nesse momento surge Belloc, que está aliado aos nazistas, e eles descobrem os planos de Jones, pegam a arca para eles, deixam Jones preso com as cobras naquele local e acabam também, antes de lacrar a entrada, com Jones dentro, e também jogam Marion lá dentro. Mas Marion e Jones conseguem fugir daquele local ali. Em seguida, Jones destrói um avião e boa parte da base nazista ali em Tanis, né? E depois, numa perseguição de automóveis, ele consegue roubar a Arca da Aliança em um caminhão dos nazistas e leva em segurança para o Cairo esse caminhão. Chegando ao Cairo, Salah consegue uma embarcação com destino a Londres para que Jones, Marion e a Arca prossigam e saiam dali salvos. Ocorre que no meio do caminho, o navio é interceptado por um submarino nazista. Jones consegue se esconder no navio, os nazistas confiscam a Arca e Marion e se dirigem ao submarino. Só que Jones consegue se infiltrar e seguir no encalço dos nazistas. O submarino para numa base alemã em uma ilha no Mar Egeu e eles resolvem ali, Belloc, com o grupamento nazista que está ali, eles resolvem fazer um ritual e ativar os poderes da arca antes de levar até Hitler. Jones, que havia se infiltrado, acaba sendo capturado na ocasião e ele e Marion são levados até o local do ritual, são amarrados ali, né, enquanto Belloc faz o ritual tentando acionar os poderes da arca. Jones adverte Marion para que feche os olhos enquanto Belloc está fazendo esse ritual. O temor de Jones se justificou. Quando a arca é aberta, todos tentam contemplar o que tem dentro, a ira divina cai sobre ali os alemães. Surge um vórtice de fogo e vários espíritos, anjos da morte, que matam e consomem todos os que estão ali, menos Jones e Marion, que não se atreveram a olhar, ficaram de olhos fechados. Em seguida, Jones termina então a história junto com Marion e entregando, meio que a contragosto, a arca ao governo americano, que confisca e coloca num imenso armazém, um depósito, junto com vários outros artefatos encaixotados ali. Essa foi a história do primeiro filme da franquia, lançado em 1981. Agora eu vou falar as duas possíveis referências, pessoas reais, que podem ter inspirado George Lucas a criar o personagem Indiana Jones. O primeiro é um alemão, oficial da SS, na época de Hitler, chamado Otto Wilhelm Hahn. Ele era um escritor medievalista e, apesar de oficial da SS, ele era antinazista e também homossexual. Ocorre que o braço direito de Hitler, Heinrich Himmler, era fã da obra A Cruzada em Busca do Santo Graal de Hahn.
e por isso financiou várias expedições a Han em volta do mundo para que ele fosse realmente buscar o Santo Graal e algumas outras relíquias. Ao longo de anos, Han colecionou fracassos, não tendo nenhuma pista sobre o paradeiro do Santo Graal. Ocorre que, em determinado momento, depois de alguns anos, ele foi flagrado num ato sexual com outro homem. Ao invés de ser preso, ele foi levado aos campos de concentração para trabalhar como guarda, como, vamos dizer assim, vigia desse campo de concentração. E lá ele ficou 3 meses nesse castigo. Pouco depois que ele voltou desse castigo, ele se suicidou, segundo informações oficiais. E essa foi a trajetória desse entusiasta por relíquias nazista que se chamava Otto Hilman Han. A segunda possível referência para Indiana Jones seria o coronel Percy Fawcett. Ele era oficial da artilharia britânica e ele era um aventureiro, também um entusiasta por história, por artefatos históricos. Ele teria começado sua carreira de aventureiro no Sri Lanka, o antigo Ceilão. Lá, em uma rocha, ele teria encontrado inscrições misteriosas, que mais tarde ele encontraria semelhanças no documento 512. Esse documento era um documento da Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro, que era um manuscrito de 1754, dizendo sobre uma suposta cidade perdida na região central do Brasil. Segundo a Biblioteca Nacional, esse documento, esse mapa, teria inspirado José de Alencar a escrever o romance As Minas de Prata e também o escritor Rider Haggard a escrever o clássico As Minas do Rei Salomão. Fawcett atuou até por vezes como espião em várias regiões do mundo, no Marrocos, em Malta, Peru, Bolívia, e enfim ele veio aqui ao Brasil em busca dessa cidade perdida. Ele teve 3 meses de preparo até começar a sua expedição, que começou em 20 de abril de 1925. Partiram de Cuiabá, ele, seu filho Jack e mais um amigo do seu filho. Eles partiram nessa data e nunca mais se houve notícia alguma dos 3. Mesmo depois de décadas de busca, ninguém tem nenhuma pista até hoje, nem dos 3, nem dessa suposta cidade perdida na região central do Brasil. Dizem, inclusive, que a maneira de se vestir do coronel Percy Fawcett inspirou os trajes de Indiana Jones. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Lembraram da história do filme? Gostaram dessas possíveis pessoas reais que inspiraram a criação do personagem Indiana Jones? Comentem aí, se vocês quiserem que eu traga mais informações sobre esse assunto, comentem que eu faça um novo vídeo. E eu peço que vocês deixem seu like, a sua inscrição para eu saber se realmente esse conteúdo agradou vocês. Esse é o meu termômetro aqui no canal. Desde já agradeço, meu muito obrigado e até a próxima.